Olá, como vai você? Hoje nós conversaremos com o Fernando Augusto de Figueiredo. Ele preside a COLI, Comissão de Ligação com Hospitais da Igreja Testemunha de Jeová. Nós iremos conversar sobre um tema muito polêmico no mundo acadêmico médico, mas importantíssimo para você, para todos nós, o sangue. Falaremos também com Luiz Fernando da Conceição. Ele é um levita e um excelente cantor. Conversaremos com ele sobre a sua prática aqui em Sergipe na defesa das questões de pessoa com deficiência e também sobre música, sobre arte. Superação está no ar. Estamos de volta aqui na sua televisão. Você já sabe, nos assiste sempre aqui na sua telinha, mas também pela internet através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você vai nos achar aí na internet. Nos assista porque é através de sua audiência que a gente pode estar por aqui, na sua tela, no seu tablet, no seu telefone celular, enfim, em qualquer mídia. Como eu lhe anunciei, nós vamos conversar agora com Fernando Augusto de Figueiredo, presidente da COLI, que é uma comissão muito bem criada para fazer a interação entre a igreja e os hospitais. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero dar minha boa tarde aos telespectadores da TV APNP, da TV Cidade, e agradecer a oportunidade que está sendo dada pelo programa Superação para podermos falar sobre esse importante tema. Fernando Augusto, como eu já falei, preside a COLI, que é uma comissão de ligação com os hospitais e a igreja, mas essa comissão, eu estava conversando com ele nos bastidores, o nosso papo aqui é muito à vontade, porque a gente e o telespectador troca apenas uma ideia. Depois o telespectador manda mensagem, conversa conosco, às vezes o entrevistado volta, então é uma conversa muito leve. Eu estava dizendo que nós estávamos conversando com o Fernando antes de iniciar o programa, falando um pouco sobre essa questão da igreja. E a comissão que você trabalha, você está nela há 25 anos. 25 anos. Essa comissão foi formada em 1991, num seminário internacional realizado em São Paulo, e vários voluntários foram treinados para constituir nos estados, nas principais cidades, capitais, em algumas cidades maiores, no caso de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e esses voluntários foram treinados para poder levar informações científicas aos médicos, dando conta de opções terapêuticas que podem ser utilizadas ao invés da hemotransfusão, que é a prática tradicional mais comum da medicina, por ocasião da realização de grandes cirurgias ou do atendimento a politraumatizados. Então, de lá para cá, muito progresso foi feito, tanto na área médica, como na área de fármacos, produtos que tornam possível, por exemplo, se lidar com diversas situações que antes só poderiam eventualmente ser tratadas com hemocomponentes. Então nós nos sentimos muito gratos de ver o resultado desse trabalho de praticamente 25 anos. Mas para que o nosso telespectador e o internauta entenda, o testemunho de Jeová, então ele opta em, se precisar fazer um procedimento cirúrgico, e não usar o sangue de terceiros. Exatamente. Esse entendimento, é preciso que isso fique bem claro, ele é basicamente a objeção das testemunhas de Jeová, é uma objeção que tem como fundamento a questão religiosa, uma interpretação bíblica. O livro de Atos, capítulo 15, para aqueles que estão familiarizados com a Bíblia, narra o que nós poderíamos considerar o primeiro concílio cristão. Esse concílio ocorreu porque, quando o cristianismo saiu
dos limites do povo judeu e começou a ser expandido para o restante do mundo, do Império Romano naquela época, algumas questões surgiram. Por exemplo, alguns cristãos começaram a se perguntar, já que os primeiros cristãos eram judeus, será que essas pessoas das nações que não conheciam a lei de Moisés deveriam observar algumas coisas daquela lei, como, por exemplo, deveriam guardar o sábado, deveriam adorar num templo, deveriam se circuncidar? Então, a questão foi tratada nesse concílio. E a decisão final tomada pelos apóstolos, segundo Atos capítulo 15, foi de que as pessoas das nações deveriam, na verdade, continuar a seguir os princípios do cristianismo, mas deveriam, entre outras coisas, e aí que chega o ponto focal, né, da questão da interpretação religiosa que eu falei, o livro de Atos diz que eles deveriam continuar a abster-se de sangue. Então, foi usado um termo bem genérico, bem abrangente, abster-se de sangue. As testemunhas de Jeová interpretam que esse abster-se de sangue inclui a prática moderna, não existia essa prática naquela época, Sim, da hemotransfusão. entendo. Eu perguntei isso a Fernando porque nós convidamos Fernando, membro da Igreja Testemunhas de Jeová, para esta conversa, por dois motivos. O primeiro, para ouvir essa explicação religiosa e histórica da prática da Testemunha de Jeová e não fazer uso do sangue em, por exemplo, procedimentos cirúrgicos. E o segundo, Fernando, e aí a gente vai já conversar um pouco sobre essa temática, Sergipe, o Nordeste do Brasil, está sofrendo quase que uma epidemia do Zika vírus e de outros vírus, gerando problemas, por exemplo, como microcefalia. E o mundo científico, a academia, não está entendendo o que está acontecendo. A gente tem lido vários artigos científicos, a gente tem pesquisado também muito na internet, as universidades, ninguém está sabendo o que está acontecendo. Então, Superação foi atrás de uma explicação mais lógica para o que está acontecendo. Nos debruçamos em várias tendências científicas, em vários posicionamentos. Pessoas que defendem, por exemplo, que o Nordeste está sendo vítima, por exemplo, de uma vacinação, de um lote de vacina, onde, por exemplo, as pessoas ficaram como sendo cobaias. Existe essa tendência de estudo científico mesmo. E a gente começou a aprofundar e percebeu que tem um bocado de tendência e não dá para tirar desse monte de estudo algo concreto, algo sólido. Bom, a contaminação do sangue nos levou à igreja, Testemunha de Jeová. A gente começou a pesquisar e um colega de trabalho nosso, Paulo Barbosa, me falou como funciona esse trabalho na igreja. Me falou da comissão, me deu um vasto material técnico para ler. E aí a gente se alertou para o seguinte, é esse segmento que a gente tem que consultar. Primeiro porque é isento cientificamente. O Testemunha de Jeová não tem que defender corrente de A, de B ou de C. Tem uma posição religiosa, defende a posição religiosa e foi buscar as explicações científicas. Bom, a explicação religiosa já nos foi dada aqui para o Fernando. Isso da linha do tempo dá quantos anos, Fernando? Essa conclusão de que não se deveria usar o sangue. O princípio da não utilização do sangue começou restrito à questão alimentar. Mas, posteriormente, com aquela decisão que eu mencionei, do primeiro concílio apostólico, o termo utilizado foi abster-se de sangue. Então, as testemunhas de Jeová passaram a aplicar esse princípio a partir do momento em que o sangue foi adotado como uma prática médica. A hemotransfusão passou a ser adotada como uma prática médica, especialmente com a Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, as testemunhas de Jeová entenderam que esse princípio deveria também ser aplicado. Então, vamos contar da Segunda Guerra para cá, cientificamente falando, né? Modernamente, tem algumas décadas. O princípio remonta a milhares de anos. E o princípio milhares de anos. Como outros princípios, o princípio da higiene, né? Isso, porque, na verdade, a religião foi muito importante para a evolução da humanidade, porque, do contrário, talvez a espécie não conseguisse sobreviver. Então, por exemplo, quando orientava-se a questão da asepsia, da limpeza, do ponto de vista religioso, era também do ponto de vista da sobrevivência, da perpetuação da espécie. E depois que chegou na parte científica, que, como você falou, da Segunda Guerra Mundial para cá, que se mergulhou profundamente na temática.
E nós outros, então, buscamos conversar com você exatamente para entender o que é que está acontecendo. Hoje está essa polêmica toda no tocante ao sangue, sim, porque a contaminação ela pode ser, por exemplo, de 10 anos para trás, de 5 anos para trás. Ninguém sabe mais o que está acontecendo. Então, a jovem senhora, a jovem mãe que está grávida, ela pode ter sido contaminada, não se sabe, 10 anos passados. E agora? Se ela tomou uma transfusão de um sangue contaminado há 10 anos, quem é que vai dizer a ela que foi essa transfusão, por exemplo, é especulação minha, por exemplo, que possibilitou que a criança tivesse microcefalia? Ou se ela recebeu uma vacina há 5 anos, há 3 anos, tem um estudo da vacina contra o HPV, que é um vírus muito nefasto, causa muito mal à saúde. Mas alguém especula que essa vacina também produz problemas de microcefalia. Se a pessoa tomou a vacina há 3 anos. Então, tudo isso nos inspirou a trazê-lo aqui para conversar exatamente sobre essa questão religiosa e científica do uso do sangue. Porque, não sei se você já leu, querido telespectador, mas os Testemunhas de Jeová desenvolveram todo um estudo técnico-científico. Por exemplo, você pode fazer uma cirurgia sem transfusão de sangue, não é verdade? Exatamente. E essa é a parte que talvez a princípio seja mais interessante para os telespectadores, saber que em função dessa nossa posição, alguns médicos, isso por volta da década de 60, alguns médicos começaram a encarar o desafio de tratar as Testemunhas de Jeová como uma empreitada que valia a pena. Começaram, de forma rudimentar, a desenvolver estratégias que possibilitassem a realização de cirurgias sem uso de sangue. Isso remonta, de fato, já há décadas. A partir daí, nós temos o desenvolvimento de fármacos, de técnicas cirúrgicas e anestésicas e de uma série de equipamentos que possibilitam a realização de grandes cirurgias sem uso de hemotransfusão. Essa é uma realidade, é uma tendência da vanguarda, né? A ciência progride com desafios à medida em que desafios surgem e nós estamos muito satisfeitos de ver o resultado do esforço da classe médica, que a princípio se sensibilizou com a questão das Testemunhas de Jeová, que por motivo de convicção religiosa querem o seu tratamento, querem a vida, não querem a morte. Nós optamos pela vida, pela saúde, mas queremos que seja respeitada a nossa consciência. Então é muito bom ver isso e oportunamente nós vamos mencionar algumas dessas estratégias, algumas dessas opções que têm estado disponíveis. Pode-se fazer uma cirurgia, qualquer que seja ela, sem uso de sangue, sabia disso? Pois bem, daqui a pouquinho você vai saber os detalhes com Fernando Augusto de Figueiredo, presidente da COLI, das Testemunhas de Jeová. COLI, Comissão de Ligação com os Hospitais. Tomar um cafezinho, um carocinho d'água e a gente volta já, viu? Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecendo serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.